Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana, nós vamos continuar com Flutter e mostrando agora como usar o banco de dados SQLite. Então, o que é o SQLite? O SQLite ele é uma biblioteca in process que implementa um banco de dados SQL embutido, sem servidor, sem configuração e transacional. O SQLite ele é uma biblioteca de código aberto, desenvolvido na linguagem C, que vai permitir que nós possamos usar um pequeno banco de dados na própria aplicação, disponibilizado e otimizado para Android e iOS. Então essa biblioteca do SQLite ela vai permitir ler e escrever diretamente no arquivo de banco de dados no disco. E ele é indicado para aplicações de pequeno porte que utilizam poucos dados. E como nós utilizamos o SQLite no Flutter? Para poder usar o SQLite no Flutter, nós usamos o plugin skFlight. E o plugin skFlight é um plugin no Flutter que permite acessar o banco de dados SQLite tanto no Android como no iOS. E para isso basta incluir a sua dependência no arquivo pubspec da aplicação. Na seção dependências, basta definir skFlight e a versão do pacote. Geralmente nós utilizamos também o pacote Path Provider. Assim, o plugin skFlight ele vai fornecer as classes e funções que permitem interagir com SQLite, enquanto que o pacote Path Provider vai fornecer as funções que permitem definir a localização para armazenar o banco de dados em disco. Abrindo aqui no Google, no PubDev do Flutter, eu tenho a documentação do plugin, da versão atual, como que eu faço para definir a dependência no arquivo pubspec. E aqui eu tenho exemplos de utilização. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo da abertura do banco de dados em disco. Eu posso utilizar as consultas SQL com o skFlight. Então eu posso dar os comandos create table, insert into, update para realizar as operações CRUD, delete. E posso também usar os SQL helpers. Aí eu vou usar, em vez dos comandos SQL, as funções para realizar as operações CRUD. Como insert, ele dá db insert, delete, db delete, update, db update. E como que o skFlight trabalha? O skFlight ele trabalha com objetos map. Assim, na sua aplicação, acessando o banco de dados SQLite, toda vez que você salvar objetos, salvar no banco de dados SQLite, o plugin skFlight ele vai salvar objetos map para o banco de dados SQLite. Dessa forma, antes de salvar, você tem que converter os dados em um map. E a operação inversa, quando você retorna dados do SQLite, o plugin retorna objetos map a partir do SQLite. Então, ao retornar dados usando o skFlight, você tem que converter o objeto map para os objetos da sua entidade. Então, esse é um fluxo básico de funcionamento, mas ele é crucial para o funcionamento da sua aplicação. E para trabalhar com o skFlight, no SQLite no Flutter, nós geralmente iniciamos definindo uma classe de modelo. E essa classe de modelo ela vai ser usada para criar uma tabela no banco de dados SQLite, onde os campos definidos nessa classe de modelo vão corresponder às colunas na tabela. Assim, por exemplo, se eu tiver uma classe contato, que é a minha classe de modelo, onde eu defini 3 campos, isso vai se refletir numa tabela com 3 colunas. Aí a coluna ID, a coluna nome e a coluna e-mail, onde eu vou armazenar as informações. Aí eu vou precisar, além de definir a minha classe de modelo, na minha classe de modelo eu vou ter que definir geralmente um método que vai converter, por exemplo, um contato para um map. Toda vez que eu quiser incluir dados no SQLite, tomando como exemplo aqui a minha classe contato, eu vou ter que converter o contato para um map e depois salvar. Então geralmente nós definimos essa função na classe do modelo, que converte um objeto contato para um map. E da mesma forma, toda vez que eu quiser retornar dados do SQLite, eu vou precisar converter de map para o meu objeto. Aí eu já defino uma função que vai fazer essa conversão. Assim a minha classe do modelo de dados ela vai já conter e contemplar essas funções para realizar
essas operações. Então, resumindo o fluxo de operações para usar o SQLite, eu vou ter que criar o meu projeto Flutter e incluir a dependência ao SQFlite. Depois vou ter que criar a classe de modelo e os métodos de suporte para converter para map e demap. Aí eu vou ter que criar uma classe helper que vai realizar as operações CRUD, vai inicializar o banco de dados e definir as operações CRUD. Aí eu junto tudo isso, né, crio uma interface do usuário para o usuário interagir com a minha aplicação que está usando o SQLite. Então eu vou abrir aqui o Flutter e eu vou dar um Ctrl+Shift+P. Eu vou criar um novo projeto que eu vou chamar de Contatos. Vou dar um Enter e vou selecionar uma pasta onde eu vou salvar esse projeto, que vai ser um projeto que eu vou criar para trabalhar com o SQLite. Eu vou selecionar essa pasta aqui, ó, underline Flutter, e ele vai criar o projeto para mim nessa pasta. Tá? Ele está criando o projeto, está criando as pastas, né, os arquivos, ele vai gerar aquela aplicação padrão do Flutter, né? Aí nós vamos limpar todo aquele código que ele gera. Vou remover essa pasta teste que eu não preciso e nós vamos iniciar a criação da nossa aplicação. Aqui ele dá alguns avisos, alguns alertas. Pronto, ele já criou o nosso projeto, olha. Ele criou aqui na pasta lib o arquivo main.dat, coisa que eu já mostrei. Então eu vou remover essa pasta de teste aqui, que eu não vou utilizar ela nesse projeto. E aqui esse arquivo main.dat, por enquanto, eu vou remover todo o código que ele gera por padrão aqui. Nós vamos começar do zero, né? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, dentro da pasta lib, eu vou criar uma outra pasta. Então eu vou selecionar aqui New Folder e eu vou chamar de Models. E aqui eu vou definir a minha classe de modelo. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou selecionar New File. E aqui eu vou chamar contato.dart. E aqui eu vou definir uma classe que vai ser a minha classe de contato, onde eu vou definir o meu modelo para trabalhar com o SQLite. Então vou definir a classe de contato, então vou definir um campo ID, vou definir uma string que vai ser o nome, outra string que vai ser o e-mail. Aqui fica a teu critério, você pode colocar mais campos como imagem, endereço. Para facilitar aqui o nosso projeto, como é um projeto básico, eu vou trabalhar somente com esses três campos. E aqui eu vou definir um construtor e a seguir eu vou definir as funções. Primeiro que converte de map para converter para map. Então é um dicionário onde eu vou usar o tipo de dados string e um dynamic e eu vou chamar toMap. Aqui eu vou definir uma variável que eu vou chamar de map, string dynamic. E aqui eu vou converter ID para ID, nome para nome, e-mail, e-mail. E aqui eu vou retornar esse map. Ponto, está definido a minha função para converter para map. Então aqui eu estou convertendo um objeto do meu modelo, que é um contato, para um map. E agora eu vou fazer o processo inverso. Vou definir aqui um método fromMap, onde eu vou definir um map, que vai usar um string e um dynamic, e aqui eu vou fazer o processo inverso. ID, nome e e-mail. Pronto, na minha classe de modelo eu já defini aqui os meus campos, o construtor e a conversão de um objeto para map e de um map para um objeto. Com isso, eu já tenho os fundamentos da minha aplicação definidos. E agora, para encerrar, eu vou abrir o arquivo pubspec.iam e vou incluir a referência aqui na seção dependências, logo depois de Cupertino Icons. Eu vou incluir aqui a referência ao SQFlite e ao Path Provider. Com isso eu já vou ter as dependências incluídas no meu projeto e daqui para frente eu não preciso mais me preocupar. Então na próxima aula, note que ele está dando o Flutter Packages Get para obter os pacotes. Na próxima aula eu vou continuar definindo a nossa classe Helper para realizar a inicialização e definir as operações CRUD.